Vemos um cara cheio das segundas intenções com uma garota que se defende com um belo chute, mas infelizmente é defendido pelo rapaz que mete o contra-chute que a derruba, e ele ainda chama ela de quebrada e vai embora enquanto ela insulta ele com o nome de peixes. E desde quando isso é um insulto? Descobrimos que aquele era o primeiro namorado dela, e ela só estava com ele por ele se parecer com alguém chamado Ken Takakura, e suas amigas falam que caras como ele estavam extintos. Mais tarde, vemos ela se arrastando pelos corredores, lamentando e pedindo para ser consolada, até que vê um garoto sofrendo bullying, e quando os alunos iriam jogar um imã nele, ela aparece para defendê-lo, e volta para as suas lamentações. O garoto aparece atrás dela, dizendo que ela estava apaixonada, e se alguém foi falar com ele só poderia ser isso. Ela acha que ele endoidou e fala que não queria ser amiga dele, mas ele diz que estava falando de outra coisa e lhe mostra um livro de ocultismo. Ela diz que não acredita nessas coisas de OVNIs, mas ele corrige ela, dizendo que eram fenômenos anômalos não identificados, e diz que estão se preparando para uma guerra espacial. Ela não acredita nisso e tenta ignorá-lo, mas acaba se irritando e pega pesado com ele, dizendo que ele era chato, por isso não tinha amigos. E até eu senti essa. Mas ela acaba admitindo que exagerou e conta que não acredita em aliens, mas acredita em fantasmas. E o moleque começa a rir dela e os dois acabam rivalizando. Ela conta que sua avó é uma médium e ele devia ver um exorcismo, com um possuído tendo convulsões. Mas ele diz que isso não era prova, já que doenças causam convulsões. E ela rebate, perguntando se ele já pegou carona com o OVNI e os dois voltam a brigar. E finalmente ela propõe uma competição. Se provar que fantasmas existem, ele viraria seu serviçal. E o garoto propõe o mesmo caso vejam fãs, então ela se tornaria sua serviçal. Mais tarde, no hospital abandonado, vemos a garota assustada conversando com 4 olhos pelo telefone. Ele explica que aquele local era um santuário de OVNIs, e lá ela poderia ter a experiência de ser abduzida. Ela fica com medo e ele inclui que aliens fazem experiências com humanos. Ela pergunta se já fizeram isso com ele, que responde que talvez, já que aliens apagam as memórias dos humanos, o que deixa ela bem desacreditada. Vemos que ele também chegou a um local abandonado, conhecido como ponto espiritual, decidindo provar para ela que fantasmas não existem. E eu vou contar para vocês, de jeito nenhum eu entraria num lugar abandonado, nem de noite nem de dia, eu tô fora disso, nem que me pagasse. O 4 olhos se apavora com o som e começa a cantar. Ela avisa que ficar falando alto era perigoso, então ele começa a cantarolar baixinho enquanto entra na caverna. O 4 olhos pergunta se ela já viu um fantasma, ela responde que não, e ele fica indignado por ela acreditar em fantasmas sem ter visto um. Ela volta a dizer que sua avó era médium e que sua família era esquisita e conta um pouco sobre ela. Quando criança, ela fazia um ritual de boa sorte antes de sair de casa até chegar na escola, e por causa disso os garotos tiravam sarro dela. Porém, se ela não fizesse, sua avó ficava brava. Ela conta que o pior foi ter visto o menino que ela gostava tirar sarro dela, e por isso ela ficou sem falar com sua avó e parou de fazer o ritual. Mas ela havia percebido que não ficava brava por si mesma, mas sim porque odiava que tirassem sarro de sua avó, porque ela adorava, assim como seu trabalho de médium, pois parecia algo especial, e por isso ela acreditava em fantasmas. E pergunta por que ele acredita em aliens. Ele responde que não era importante. Ela insiste e ele responde com outra pergunta, se precisa mesmo de motivos para gostar de algo, e ela acaba concordando. O 4 olhos encontra algo estranho no chão e se assusta com algo atrás dele. Ao se virar para frente, ele se depara com um monstro, que diz que deixaria ele chupar suas tetas se deixar ela lamber o bilau dele. Eu não tô zoando, isso tá escrito na legenda em inglês, em português e tá na dublagem. Ele corre apavorado, a garota diz que não era para correr lá dentro, e ele fala que não tinha nada lá, além de uma velha tarada. A garota tenta avisar que a velha era perigosa e diz que ele não deve deixar ela ultrapassar ele de jeito algum, ou a vovó Turbo amaldiçoaria ele. A velha acaba o pegando, cortando a comunicação. No hospital, a garota também encontra seres estranhos que a capturam, e meu Deus, essa cena me lembra algo. Ela desperta sem suas roupas, cercada pelos estranhos que se apresentam como serpoianos. Eles pedem que ela não tenha medo, pois são amistosos. Ela rebate dizendo que pessoas amistosas não deixam garotas peladas. Os estranhos explicam que só existem machos da sua espécie e assim eles se reproduzem por clonagem, mas isso impede sua evolução e fazem eles perderem algumas funções. Então, para recuperar as funções de reprodução, eles queriam suas bananas. E diz que depois de fazer aquilo com ela, extrairiam seu útero e sua banana para serem estudados. Ela se desespera, revelando que namorou um babaca, mas que nunca fez aquilo. E sua castidade estava guardada para um cara chamado Ken Takakura, que ela ainda não conheceu, e não para um alienígena esquisito. As criaturas usam telecinesia para controlar ela, e a deixar mais daquele jeito, se é que você me entende. E esse primeiro episódio ficou com uns papos muito estranhos, né não? Ela consegue resistir, mas um dos aliens abre suas pernas. E não, seu filho da puta, eu não quero me lembrar de Berserk, aquela cena de novo não. Eu disse não, aquilo de novo não. Graças a Deus o telefone dela toca e um alien atende, recebendo um chutão através da tela.
e a vovó Turbo sai do aparelho e dá uma mordida nas partes baixas de um dos aliens. E finalmente descobrimos o nome da garota. O Quatro Olhos possuído se desculpa com Ayase, dizendo que existia um fantasma lá que o amaldiçoou. Os aliens ficam mais interessados em saber como ele chegou ali pelo telefone, já que nem eles tinham essa tecnologia. A vovó Turbo toma o controle e volta com esse papo torto de lamber o Bilal dos aliens, que revelam sua verdadeira forma, e dizem que vão pegar a banana dele, e começa a enfrentar a vovó Turbo, que consegue arrancar mais uma banana dos aliens. Um dos aliens consegue atingir o garoto, e eles dizem que tem relações amistosas com os humanos. O Quatro Olhos aceita, dizendo que se for a dele, ele daria de bom grado, já que ele sempre acreditou em aliens, e por não ter nenhum amigo, ele acreditava que aliens podiam ser seus amigos, e conta sua história de como ele sempre chamou por eles, e os outros alunos zombavam dele, e só teve uma pessoa que se aproximou, pedindo que não encostem na Ayase, ou se veriam com ele, e pelo bem dela, ele se transformaria num monstro. Ele é atingido mais uma vez, e o alien diz que precisavam apenas de humanos mulheres. Ayase se lembra dos ensinamentos de sua avó, que ela deveria colocar força abaixo de sua barriga e imaginar seu ki disparando do topo de sua cabeça. Ela se desculpa com sua avó e consegue quebrar a telecinesia do alien. O Quatro Olhos se surpreende, assim como Ayase, e o alien acredita que forçou demais a telecinesia, abrindo os chakras dela. Assim ela consegue chutar o alien para fora da nave. O Quatro Olhos ainda estava possuído, avançando para cima dela, que consegue desfazer a transformação, ficando frente a frente com a maldição, que revela ter possuído o Bilal dele. E enquanto estiver com ele, a maldição continuaria. Então, se ela quiser o Bilal dele de volta, eles deviam ir até o túnel. E lá ela os enfrentaria o quanto quiser. E desaparece, chamando ela de perua velha. E olha só quem fala, a velha pervertida. A nave cai e os dois conseguem sair. E ambos passam a acreditar tanto em fantasmas quanto em aliens. O Quatro Olhos se pergunta como se livrar da maldição. E Ayase diz que devem dar uma surra na vovó Turbo. Então ele decide ir pra lá naquele momento, deixando as roupas pra ela se vestir. Já que tudo isso aconteceu por causa dele, ele não quer que ela se envolva ainda mais. Ela recusa, dizendo que se não fosse por ela, o Quatro Olhos já estaria morto. Ela devolve as roupas dele e ambos saem andando. Ele insiste que ela se vista, pois ele não conseguiria falar com ela direito naquela situação. Isso acaba fazendo o coração dela bater mais forte por ele, já que ele acabou dizendo uma das falas de Ken Takakura. Ela se acalma e pergunta o nome do Quatro Olhos, que diz se chamar Ken Takakura. Ayase se recusa a aceitar que Ken possui o mesmo nome de seu ídolo. Ele fala que ela tem que aceitar, gostando ou não, afinal aquele era o nome dele. A maldição começa a tomar conta do garoto, mas Ayase, o maior estilo Jedi, controla a maldição, pressionando o garoto contra a parede, e decide que ele nunca mais deve pronunciar seu nome perto dela. E já que ele gosta de ocultismo, decide chamá-lo de Okarun, falando que o mataria se usasse o nome de Ken Takakura perto dela. Os dois discutem até o amanhecer, e Ayase acredita que a vovó Turbo não apareceria durante a luz, afinal fantasmas só aparecem à noite, e resolve chamar Okarun para sua casa, afinal ele estava mais assustador que uma assombração. Chegando lá, ela avisa que sua avó pega pesado com os meninos e quase matou seu ex-namorado, o que deixa ele preocupado, mas o maior problema foi passar pelo portão, que faz Okarun pegar fogo. Ayase rapidamente usa seus poderes Jedi e joga ele no rio, e descobre que aquilo aconteceu por causa do amuleto contra o mal. Ela remove o amuleto e diz para ele ficar de boa, se pegar fogo era só jogar ele no rio de novo. O garoto entra cheio de medo, mas deu tudo certo, por enquanto. Ayase pergunta se estava tudo bem. Ele afirma que estava só com a coceirinha, e ela aproveita para zoar com o cabelo dele, que ficou parecido com a da vovó, deixando ele bem irritado. Ayase pede para ele esperar enquanto se troca, mas Okarun invade pedindo ajuda com a maldição, e acaba indo parar na parede. Ela arranja uma roupa para ele, se lembra que ele não tinha nada lá embaixo, e pede para ver se era verdade que a vovó Turbo disse sobre a maldição. Ele mesmo confere e realmente não tinha mais nada lá. Ela zoa com a cara dele e os dois voltam a brigar. Ayase diz que aquilo só aconteceu pois se sentiu desafiada, e Okarun revela que não queria deixar aquela chance passar. Ele não tinha amigos, e quando ela apareceu ele ficou desesperado para falar com ela, e começa a se lamentar que eles são de mundos diferentes, e ele não devia ter falado com ela, se desculpando por ter envolvido ela nesse problema, e fala que após resolverem isso ela podia voltar a ignorá-lo. Ela se recusa, dizendo que ele tira conclusões precipitadas, e que ele não tem amigos porque fica empurrando eles pra longe. Ela faz um climinha mó bom e ele estraga tudo, chamando ela de baranga, e de novo os dois voltam a brigar. Ele diz que ela não pode sair por aí esfregando a fraqueza dos outros na cara delas. Então a campainha estranha toca, e Ayase estranha, pois ela nunca ouviu aquele som antes. Ela conta que sua avó disse que eles têm duas campainhas, uma para humanos e outra para espíritos malignos, e nota o amuleto protetor em cima da estante. Eles decidem sair e pôr o amuleto no lugar. Okarun pede para esperar, pois ele podia pegar fogo lá dentro. Aquela coisa não estava mais na porta, e uma fumaça preta estava sobre o local. Em seguida, a casa é cercada por paredes, e ela decide
pôr o amuleto de volta no Tori. Ela repara uma mancha no amuleto e vemos seu nariz sangrando. O Karun também é afetado e todo lugar estava com aquela fumaça preta. E no teto apareceu uma criatura que diz ter encontrado as pessoas malignas que não cumpriram a promessa. Eles tentam fugir, mas são arremessados contra a casa. Eles evitam o segundo ataque e a criatura exige que deem sua banana para ele. A Yasê se pergunta o que era aquela coisa e pergunta ao Karun se ele tinha outra banana lá embaixo. Isso é coisa que se pergunte? Empolgado, ele diz que aquilo era um alien, falando que era o colarinho, visto pela primeira vez em Flatwood, conhecido pelo seu tamanho. A Yasê estranha a campainha ter funcionado com aliens, e o garoto explica que após presenciar fenômenos espirituais, pessoas também relatam ver OVNIs, dizendo que deve existir algo em comum entre eles. Ela fala que devem dar um jeito no alien antes que a névoa acabe com eles, mas enquanto ela estiver contendo a maldição dele, ela não poderia usar seus poderes psíquicos. A casa explode e eles entram em um galpão. A maldição quase assume o controle dele, mas a Yasê traz ele de volta, porém fica faltando uma parte. Então ele decide lutar e pergunta se ela consegue liberar a maldição, deixando apenas sua cabeça no controle. Eles são atacados e ela decide tentar, relutante por não saber controlar seus poderes. Prestes a serem atingidos, ela consegue e o Karun ganha uma nova forma, que com essa boca enorme me lembra o Deku Dark, misturado com a Berserker Armor. E olha a carinha da Yasê, parece que ela também gostou, hein? Ele disse se sentir cheio de poder, mas ficou deprê pra caramba. E tá tudo bem, o Karun. Eu também ficaria deprê se um espírito tivesse levado minha banana embora. A Yasê acha que quebrou seu psicológico, mas ele diz que estava consciente, porém muito pra baixo, terminando as frases com o Yo, o que faz ela estranhar muito seu jeito, mandando ele parar. O Karun vai até o gigante, que o ataca, porém ele arranca os dedos dele na mordida, e fala que estava desmotivadão, enquanto a Yasê nem acredita no que estava acontecendo. E eu só tô pensando que ele tá todo torto. E você que tá me vendo, ajeita a postura, olha a coluna. As coisas estão indo bem, mas o corpo do garoto não aguenta e ele é atingido. A Yasê consegue retirar ele de lá antes de ser esmagado. Ele se desculpa por não ter conseguido e descreve que usar o poder da vovó Turbo era como ser rasgado ao meio. Ela olha pro alien e nota que ele parece um lutador de sumô e tem a ideia de fazer ele encostar sua mão no chão. Assim talvez eles conseguiriam vencer. Acho que só eu fiquei perdido aqui, porque o Karun achou uma ideia genial. Ele decide se transformar mais uma vez e parte pra cima do alien, arrebentando o joelho dele. A Yasê avança e consegue derrubar o gigante, fazendo uma de suas mãos tocar o chão, o que faz ela derreter. Porém o alien cria pernas nos ombros para salvar a outra mão e arremessa a Yasê contra a parede, a golpeando. Ela segura a transformação de Okarun. Ele pede para ela não se importar e soltar a maldição dele. Porém ela tava puta que o alien trapaceou e decide que ela acabaria com ele sozinha. E chama o alien de frango e recebe uma enxurrada de ataques sendo afundada na parede. Mas aquilo foi tudo estratégia para ela ficar fora do Tori. Assim ela puxa o Karun e prende o amuleto, fazendo o alien queimar. E tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela tenta relaxar, mas não tem um minuto de descanso com aquela maldição. E elogia o novo cabelo do Prota, mas diz que gostava mais do estilo Black. Mas o esforço foi tanto que ela desmaia, deixando a maldição livre. Vemos uma médium fazendo adivinhações sobre um idol. Os funcionários dizem que Dodoria Santa era incrível, errando tudo sobre o idol com a maior pompa. E falam que um cara como aquele nunca teria mulher e filhos, mas que não seria um problema, pois aquele era apenas um programa local. No caminho para casa, o motorista reconhece, perguntando se era verdade que ela possuía poderes psíquicos. Ela manda ele parar, dizendo que se ele não quiser morrer, deveria sair dali imediatamente. Voltamos ao Karun, que estava prestes a fazer alguma coisa com a Yasê. Afinal, esse anime é meio estranho, então qualquer coisa pode acontecer. Mas ele acaba sendo atacado por um tijolo e um prego, e nem era Nobara. Dodoria Santa chega dizendo que sua neta só traz problemas para casa, e chama a vovó Turbo pra mão. Ela tenta um ataque pelas costas e acaba incendiada, assim como Dodoria previu, deixando duas armadilhas prontas. Aquela barreira que a protegeu do ataque e outra que prende a maldição. Rapaz, essa é a avó da Yasê? Que é isso, envelheceu e ficou uma grande gostosa? Ela fica frente a frente com a maldição, que diz a ela que não conseguiria manter presa por muito tempo. E Dodoria responde que não queria prendê-la e sim matá-la, e simplesmente humilha a maldição batendo nela com um taco de metal, mandando ela resistir pelo menos um pouquinho para ser mais divertido. A maldição fala que se ela matar, o garoto amaldiçoado também morreria. E Dodoria diz que mataria qualquer homem lixo que sua neta trouxer para casa, e dá um último golpe nela. A cena corta para Yasê procurando por Okarun, e se depara com sua avó, que pergunta se ela foi a um ponto
ponto espiritual. Ela responde que não, mas um amigo sim. E sua avó quer saber o motivo. Ayase fala que estavam conversando e acabou nisso. Sua avó não dá a mínima e Ayase pergunta se ela viu ou não o garoto. E bem séria, sua avó responde que se ela estiver falando da maldição, ela matou. Sua avó diz que ela nem acreditava em fantasmas e que ela era uma médium falsa, afinal das contas. A garota insiste em saber o que aconteceu, mas sua avó fala para ela não acreditar nessas histórias, dizendo que espíritos malignos não existem e ela era uma farsante. Ayase engole seu orgulho e admite que ela estava errada e sua avó certa, e mais uma vez pede para contar o que aconteceu. Então Dodoria manda ela ir até o templo. Ayase corre até lá preocupada com o Karun, pois aquilo era culpa dela. Quando ela abre as portas, ela encontra o garoto tranquilão comendo um bolinho e fecha a porta na cara dele, deixando ele sem entender. Ela estava mal preocupada e agora já tá brigando com ele de novo por estar vivo. Sua avó aparece para saber desde quando ela começou a fazer amizade com monstros e fala que lá dentro a maldição não se ativaria. A garota fica furiosa perguntando que história foi aquela de ter matado o garoto, e sua avó responde que ela parecia desesperada pelo seu namoradinho. Ayase fala que não era nada disso, explicando que a vovó Turbo levou aquilo dele, e enquanto ela possuir aquilo, a maldição não sairia, e isso era culpa dela, revelando também que agora consegue usar poderes psíquicos, após ter ido até o local onde OVNIs aparecem, coisas estranhas aconteceram. Sua avó diz que OVNIs não existem, e Ayase entende o que ela quer dizer, afinal um dia atrás ela pensava igualzinho, e volta ao assunto dizendo que consegue segurar a maldição. Dodoria acredita nos poderes e diz que os dois se meteram com alguém muito perigoso, contando que antigamente ela era conhecida como a vovó 100 km, um yokai moderno que causou problemas no país inteiro, e ouviu falar que aquela entidade estava presa no túnel. Ela chegou a ir lá, mas não conseguiu chegar perto do túnel por causa do poder espiritual, contando que existem espíritos que ficam presos a locais onde tem ligações fortes, ou seja, ela era mais forte no seu território, e nenhum médium enfrentaria um espírito nesses locais, e inclui que existia um desses no túnel que acabou se fundindo com a vovó, e manda sua neta ficar longe de lá, afinal ela não estava diretamente envolvida. Ayase pergunta a si mesmo o que seu amado Ken faria, e fala que ele ajudaria com 100% de certeza. Então sua avó zoa com ela, acreditando que ela estava apaixonada pelo garoto, afinal ele tem o mesmo nome do seu ídolo, e diz que se ela faz tanta questão deveria brincar de pega-pega com a vovó Turbo, explicando que o espírito confia em sua velocidade, e esse era o problema, pois toda a cidade era seu território, então Ayase deveria atraí-la para fora da cidade, sem ser pega. A garota diz que não tem chances contra a vovó Turbo com aquelas varetas de pernas, e pergunta a sua avó se ela não pode colocar amuletos no túnel. Ela responde que suas barreiras apenas pegam poderes emprestados de deuses, e quando sai da cidade ela não consegue usar seus poderes, e manda que comece a treinar para ao menos conseguir fugir. Sua neta responde que mesmo treinando muito, nunca chegou à final do atletismo, e Dodoria diz que estava falando do garoto. Ayase diz que precisa ficar controlando sua transformação, e sua avó manda que ele a carregue nas costas. Ele fala que não consegue, pois só alcança a forma máxima 2 vezes, então Dodoria manda ele começar a treinar para sempre ter a força máxima, e manda ele caminhar, fazer flexão, abdominal, agachamento e treinar costas, 5 sets de 100 repetições, literalmente mandando ele fazer o treinamento do Saitama, e se retira do local dizendo que o mesmo vale para Momo, já que ela não conseguiria ajudar os dois. O Karun se desculpa com a Ayase pelo outro dia, pois estava pensando em si mesmo durante a luta, e diz que ela foi incrível conseguindo derrotar o alien sozinha, dizendo que na próxima vez ele se esforçaria ao máximo para não decepcioná-la. A Ayase diz que não estava decepcionada, então ele muda de reação, perguntando por que ela bateu a porta na cara dele, insistindo que ela estava assim decepcionada. O Karun, na moral, você tem que melhorar essa sua autoestima, meu parceiro. A Ayase tenta animar o garoto, dizendo que ele estava bem maneiro durante a luta, mas que ele era lerdo, então provavelmente ela é quem o salvaria de novo. No dia seguinte a dupla estava treinando, até que o Karun precisa ir ao banheiro. O problema é que a Ayase precisa manter contato visual com ele para controlar sua maldição, ou seja, ela precisa ver ele fazendo suas necessidades para ele não se transformar, e ela não quer isso. O Karun pergunta o que ele tinha para mostrar, dizendo que ela estava pisando na sua dignidade. Mas espera aí, como ele vai tirar água do joelho se ele tá sem sua banana? Será que ele ficou com um buraco ou ficou liso? Dodoria pergunta como ela controla a maldição. A Ayase tenta explicar que tudo possui uma aura que ela consegue enxergar e mexer nelas em pequenas quantidades
quantidades. E o mesmo acontece com Okarun. Assim ela consegue pressionar a maldição, fazendo ela recuar. Sua avó acha aquilo bem limitado. E sua neta diz que quando despertaram seus poderes, eles eram bem mais impressionantes, mas que agora só consegue controlar pequenas quantidades de aura. Dodora diz que seu problema era depender muito da sua visão, e manda ela fechar os olhos e tentar usar todos os seus sentidos, como o tato. Ayase tenta e sente algo frio, mas ao abrir seus olhos, Okarun já estava transformado. Ele volta desesperado para ir ao banheiro, e Ayase o impede, dizendo que era muita coragem querer cagar na casa dos outros. Então ele corre para tentar achar outra opção, com ela indo atrás dele. E até a vovó da Ayase entra na confusão. E não teve outra. Nosso camarada Ken teve que se cagar enquanto a Ayase ficava olhando para ele. Dodora relembra que Ayase disse ter ficado invencível, mas que seu poder diminuiu, acreditando que ele tenha sido selado. Então ela deve ir liberando ele aos poucos com seu treinamento. Mas que estava tudo bem, pois o desenvolvimento do garoto também demoraria. Vovó Turbo aparece tomando o controle do local. Ayase pergunta o que ela fez com sua avó, e a maldição responde que estava deixando ela escolher entre um AVC ou um ataque do coração, e revela que sua maldição era contagiosa, podendo matar qualquer um que é visto pelo garoto. E diz que não a daria mais tempo, mandando ela ir ao túnel aquela noite ou usaria o jovem para matar todos ali, e desaparece do local. Sua avó percebe o amuleto manchado e manda que ela conte o que aconteceu. Durante a noite, Dodora prepara eles para irem até o túnel, e ainda esfrega na cara de sua neta que ela só traz problema para casa, e se despede pedindo que ela não morra. Okarun fica envergonhado com aquelas roupas, se perguntando por que estão indo de trem. Repara que tem até uma pessoa gravando eles. Ayase diz que era muito longe para ir de bike, e queria chegar com força total, pois a maldição machucou uma pessoa muito importante para ela, então ela daria uma surra na vovó Turbo. Ayase se troca dentro do vagão, e Okarun pergunta se tinha certeza, afinal aquele uniforme de batalha era o que protegeria eles dos espíritos. E ela responde que o uniforme de batalha das Gyarus era seguir a moda, e ela não consegue se animar sem vestir o que gosta. Os dois chegam ao túnel, e com medo de entrar, Ayase tenta usar o golpe dos olhos fofos, mas Okarun não cai, e ambos discutem para ver quem entraria na frente. Eles repassam o plano, e ela acredita que conseguiriam dar um jeito na velha. Afinal, eles conseguiram derrotar um alien gigantesco, então uma velhinha não seria problema algum. Mas é aí que o problema aparece. Eles são cercados por duas cabeças gigantes. Ayase liberta a transformação de Okarun depressivo, e ele já manda um: "Eu nem vou conseguir, sou muito inútil." "Mas que porra é essa? Você nem tentou ainda." Ele vai até a velha, que devolve o Bilal dele, dizendo não esperar que sua maldição pudesse ser usada daquela forma. A velha Turbo estava prestes a devorar os dois, quando Ayase se lembra de sua avó dizendo para provocá-la. Assim ela decide chamar a velha para uma corrida, perguntando se a maldição estava com tanto medo de perder que decidiu optar pela força bruta. A velha para na mesma hora, dizendo que nunca perdeu para ninguém, e aceita o desafio, afinal ela poderia devorar os dois a qualquer momento. Ayase diz que não seria uma corrida e sim brincariam de pega-pega, e ela venceria se conseguir pegar os dois, e manda que ela conte 10 minutos, assim teriam tempo de fugir. A maldição concorda, e a velhinha Turbo até parece de boa, dizendo que odeia pessoas que quebram regras. Os dois começam a correr, mas a velha pula do 4 segundos para 3 minutos, depois 8 e volta para 6, e depois 10. A velha não sabe contar, meu parceiro, trapaceou, não valeu. Vovó Turbo invoca um monte de braços e captura Ayase, e começa a contar os 10 minutos do Okarun. Ele exige que ela solte Ayase, dizendo que a velha estava quebrando a regra, contando de forma errada, mas a velha diz que a garota não explicou como ela deveria contar, e diz que seu tempo acabou. Okarun se lembra de Ayase, dizendo que o salvaria de novo, porque ele era muito lerdo. Assim ele se encoraja e pula pra cima da vovó Turbo, dizendo que chuparia aquelas tetas de velha. Meu Deus, mas que porra de anime doido é esse? Eu tô adorando. Ele simplesmente dá uma mordida no peito da maldição, que fica tentando tirar ele enquanto gira. Ela percebe sua força indo embora por causa daquelas roupas, e decide possuí-lo, as rasgando. Mas graças à possessão, Ayase consegue conter a maldição, dessa vez sem precisar olhar pra ela. A velha parte pro ataque, mas acaba soltando a Ayase, que consegue conter a maldição, a transformando em um tipo de lombriga presa no pescoço do Okarun. De repente brota um caranguejo gigante da parede, mandando eles devolverem a vovó. Fora do túnel, Okarun pergunta por que raios o espírito preso no local era porra de um caranguejo.
A EC conta que sua avó explicou que as pessoas viravam caranguejo para cruzar o Rio dos Mortos. E eles ainda têm sorte que o caranguejo é cegueta que nem eu. E ele acaba atacando uma placa ao invés de atacar eles. Mas ele percebe, prestes a acertá-los, o Karun consegue se transformar, tirando a EC de lá. Só que tem um problema. Ele fala que a Momo estava pesada demais para conseguir fazer uma curva. E ele simplesmente atravessa a barreira indo em direção à queda livre. Ele tenta dar uma de Sonic ou Papaléguas, girando suas pernas. Mas não deu. Pelo menos eles chegaram ao chão sem virar purê. E não tiveram nem tempo de respirar. O caranguejo demoníaco também cai atrás deles. Olha que coisa interessante. Enquanto correm, as pessoas normais não conseguem ver o caranguejo e nem o Okarun transformado. Eles só veem o garoto normal correndo com a garota nas costas. O Karun já estava no limite, dizendo que assim eles não conseguiriam sair da cidade de Shono. Ela se recusa a ser pega, dizendo que preferia comer o caranguejo do que ser comida por ele. E tem uma ideia, mandando o Karun virar à direita. E entra uma espécie de casa noturna, para tentar se livrar da maldição. Mas não fez a menor diferença. As pessoas acham que aquela destruição era alguma explosão. E nossos protagonistas caem em águas termais. O Karun acha que piorou a situação por ter entrado na água. Porém, a AC explica que a carne de caranguejo endurece e incha quando é fervido. E aquela tática realmente funciona. Ela diz até que deu vontade de comer ele. Eu só não recomendaria isso, porque ele tá com um demônio. Do lado de fora, a AC percebe algo estranho. E um exército de possuídos aparecem correndo atrás deles. A vovó Turbo diz que existe um cemitério ali perto. Então ela pediu ajuda de outros espíritos. E para piorar a situação, o caranguejo reaparece. A AC libera a transformação de Okarun e manda ele pisar fundo, e começa a tocar aquela música de corrida de cavalos e a dada largada. Okarun avança correndo entre os corpos amaldiçoados. A EC usa seus poderes para abrir caminho, e dessa vez ajuda Okarun a fazer a curva. O caranguejo reaparece, mas o garoto consegue correr por cima dele, saltando sobre um prédio. A transformação se vai e eles acabam caindo de novo. A EC solta a lombriga turbo e usa sua habilidade como paraquedas, exigindo que ele se transforme. Os dois conseguem aterrissar, mas ficam exaustos. A velha turbo aparece entre eles, atacando os dois, e diz que eles eram crianças muito desrespeitosas, e entende que a garota queria apenas provocá-la, e ela odiava isso e se funde com o caranguejo para devorá-los, perguntando se queriam mais algum tempo para tentar fugir. A EC pede só um segundo, dizendo que sua habilidade era ver e pegar qualquer coisa, e bem na hora um trem passa, ela se agarra a ele puxando o Karun. Essa é definitivamente a personagem feminina dos animes mais foda que eu já vi. Ela me passa uma vibe de Joseph Joestar, não sei porquê. O trem que ela pegou tinha velocidade de 120 km, e como a vovó Turbo era conhecida por alcançar 100 km, a EC acredita que ela nunca os alcançaria. O problema é que o trem reduz a velocidade na curva, e a velha Turbo consegue subir, mas foi tudo planejado. A gostosona vovó Seiko havia preparado vários amuletos entre as cidades, e ao sair de Shono, a vovó Turbo explode, liberando espíritos de algumas garotas, e um corpo se desfaz em cinzas em cima do trem. No dia seguinte, Dodore Santa diz que não queria ter sido tão bruta com a velha Turbo, explicando que aquele túnel era um lugar onde coisas horríveis aconteciam com meninas da idade de AEC, e depois eram jogadas fora, e que essas garotas não se tornaram espíritos malignos porque queriam, incluindo que a vovó Turbo sempre aparece onde meninas tiveram mortes injustas, mas quando os mortos resolvem atacar os vivos, eles têm que mandá-los pro outro lado à força, e o mesmo vale para os vivos. Em casa, as duas brigam pelo caranguejo, e eu quero saber que caranguejo é esse. Eu espero que não seja aquele que nós vimos no trem, hein? Até o nosso querido Ken Takakura não quis comer, perguntando como elas conseguem depois daquilo que aconteceu. Dodore dá um esporro nele e ainda pergunta se ele já estava com o pinto no lugar. Ele diz que sim e agradece, mas ela manda mostrar para ter certeza. E ele foge da velha, dizendo que só tinha gente doida nessa família. Pronto para ir, Dodore fala que na próxima vez ele não escapa. A EC diz que era só o jeito dela tentar animar ele, mas ele não acredita nessa. E os dois se despedem com um adeus. E fica aquele clima no ar de será que o Karun vai voltar a ser um garoto sozinho, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu? Mas a EC grita que se veriam na próxima vez, deixando o Karun com os olhos brilhando de felicidade. Assim finalizando o quarto episódio de Dandadan. E no próximo episódio, intitulado Cadê suas bolas, mano? Trarei mais um resumo, então não perca o próximo vídeo.